Aqui então nós temos função crescente e decrescente, o uso da primeira derivada. Então nós vamos utilizar a primeira derivada para verificar se a função é crescente ou decrescente. Isso que é muito importante porque às vezes eu modelo um problema, modelo uma determinada situação e eu quero saber qual é o comportamento, se aquilo vai crescer linearmente, se aquilo vai crescer de forma exponencial, se aquilo vai decrescer conforme o tempo ou conforme a quantidade de produto. Tudo isso é importante no momento que eu modelo um problema, modelo uma situação, um problema. E esse comportamento eu posso descobrir com a derivada. Eu posso saber em quais momentos a função cresce, em quais momentos a função decresce, ou em quais momentos não acontece nenhum e nem outro. Vamos aqui. Uma função f é crescente em um intervalo do domínio quando para quaisquer dois valores x1 e x2 nesse intervalo, se x2 é maior que x1, então f de x2 deve ser maior do que f de x1. Isso acontece no gráfico ao lado para valores x maiores ou iguais a b. Você consegue ver aqui, ó, neste lado, tá? O lado onde está simbolizando aqui laranjado. Neste intervalo aqui, a função é crescente, ó. Se eu pegar valores de x2 maiores do que x1, a imagem de x2 vai ser maior do que x1. Então, maiores valores de x vai dar maiores valores na imagem desse x. De forma análoga, a função f é decrescente em um intervalo do domínio quando para quaisquer dois valores, x1 e x2, se eu tiver um x2 maior do que x1, agora vai acontecer ao contrário. A minha função aplicada nesse x2, que é maior que x1, vai ser menor do que a função aplicada no x1. Ou seja, para valores maiores, eu tenho imagens menores. Isso aí você pode ver que acontece no gráfico para valores menores ou iguais a A. Ou seja, valor fechado em A até menos infinitos. Neste caso aqui, eu tenho, ó, à esquerda aqui desse valor, x igual a A, tá? X igual a esse ponto, tá? X igual a B é esse ponto. Nós temos que valores à esquerda desse x igual a função é decrescente. Observe se eu pegar aqui, ó, x1 e pegar x2, a imagem desse x2 vai ser menor do que a imagem desse x1. Então, para maiores valores em x, eu terei menores imagens em f. É exatamente o contrário de função crescente. Maiores valores em x dá menores valores em f. Isso aí é uma função decrescente. A função f é constante em um intervalo do domínio quando para quaisquer dois valores x1 e x2 nesse intervalo tivermos valores iguais. Isso acontece no gráfico ao lado para valores entre A e B. Neste caso aqui, ó, eu tenho entre A e B, que é exatamente neste intervalo aqui que eu estou mostrando, em roxo, a função é constante. Observe que os valores são todos iguais, a função não cresce e nem decresce nesse intervalo. Uma das formas para descobrir em quais intervalos uma função é crescente, decrescente ou constante é utilizando a derivada, pois a derivada é a inclinação da reta tangente e mostra com isso o comportamento da função em cada ponto de seu gráfico, podendo ter inclinação positiva. Neste caso, a inclinação da reta tangente, se eu tiver uma reta tangente calculada aqui, a inclinação dela vai ser crescente, vai ser positiva, dizendo que a função é crescente. Se eu tiver a derivada negativa, neste caso aqui, ó, eu terei que a função ela é decrescente. A inclinação da reta tangente em qualquer um desses pontos, ela vai ser decrescente. Ou nula, né? Nesse caso, a derivada vai ser zero aqui nesse intervalo. A inclinação da reta tangente aqui não vai ser nem positiva, não vai ser assim, e nem negativa assim. Vai ser exatamente constante, igual a zero. Veremos mais detalhes a seguir. Então, nesse caso, eu resumi três importantes intervalos aqui nessa função de exemplo. Nós temos onde a função é decrescente, onde a função é constante e onde a função ela é crescente. Tudo isso poderia ser encontrado também pela derivada, se eu não tivesse o gráfico. Porque se eu olhar o gráfico, claramente eu consigo dizer onde a função é decrescente, constante e crescente. Mas eu posso fazer isso sem nem conhecer o gráfico, somente fazendo a derivada de uma função.
E isso é o poder da derivada. Você não precisa ver o gráfico para saber se a função cresce, decresce ou é constante.